abençoa e segue. Sofres talvez muito mais pelos outros que por ti mesmo. Isso ocorre especialmente quando te reconheces no plano físico, na condição da criatura engajada nos embates constantes da luz que dissipe as trevas ou do bem que extinga o mal. Em muitas ocasiões, cultivas a inteligência e percebes para logo as inteligências que se burilam para a exaltação do egoísmo próprio. Não raro, aprimoras o sentimento e surpreendes os que te recebem os melhores investimentos de amor, congelando-te o trato na indiferença. Frequentemente, compreendes os que não te compreendem e amas aqueles corações que ainda não te conseguem amar. Ainda assim, mesmo que a solidão interior te flagele nos recessos do espírito, não te lastimes e prossegue agindo e servindo sempre. Convence-te de que estás passando por um mundo em construção, com o dever de edificar a vida melhor em ti mesmo. Por muito te afeiçoes a criaturas determinadas, recorda que todos nós, os que nos achamos em ação no aperfeiçoamento do planeta, estamos na condição de colegas uns dos outros, nem sempre dispostos à desincumbência dos compromissos assumidos e sempre suscetíveis de queda e erro. Impraticável carregar conosco os que voluntariamente se marginalizam na negação. Seres queridos muitas vezes assumem atitudes positivamente contrárias a tudo aquilo de melhor que esperávamos deles. Temos os que se anestesiam na inutilidade e no supérfluo, esquecidos de que os recursos materiais são empréstimos da divina providência para a execução das tarefas que lhes cabe realizar. Os que vagueiam no curso de uma existência inteira, procurando a realidade de Deus como quem acende uma vela para enxergar o sol. Os que desertam da fé, receando responsabilidades e encargos, e aqueles outros que não se harmonizam com a disciplina, entregando-se facilmente à disciplina e à dispersão. Não pares na estrada a percorrer com o propósito de disputar-lhe apoio e entendimento. O apoio que pudermos oferecer ao bem dos outros é sempre benefício a nós mesmos, e a compreensão nasce da maturidade que apenas o tempo e a experiência conseguem acumular. Se conheces companheiros que se te distanciaram do caminho em que te dedicas a aprender e a permanecer, trabalhar e servir na seara da luz, entrega-os a Deus e segue adiante. Deus tem recursos para auxiliar a todos e socorrer-nos a cada um. Emmanuel, neste capítulo chamado Abençoa e Segue, ele inicia dizendo que é muito comum sofrermos muito mais pelos outros do que por nós mesmos. Sofrermos tentando controlar a vida dos outros, esperando o reconhecimento dos outros, esperando o afeto dos outros. Então é comum nós vivermos muito mais para fora do que para dentro, no sentido de que o nosso principal objetivo de estarmos encarnados é a reforma íntima, é nos melhorarmos internamente, no sentimento, no pensamento, no autoaperfeiçoamento de forma geral. Mas nós ficamos muito para fora, esperando que as pessoas nos reconheçam, nos aplaudam, de alguma forma ou de outra, nos mimem também, né? E por isso produzimos muito sofrimento a nós mesmos, especialmente quando tentamos controlar, ter um controle sobre a vida do outro. Ele diz que isso é muito comum,
né? Principalmente em quem está encarnado, como nós, neste momento. Ele dá alguns exemplos de que, por vezes, a gente se dedica à aquisição da inteligência, né? E ao invés de essa inteligência ser para o bem comum, ela é para a exaltação do próprio ego, do egoísmo, né? E por vezes nós temos pessoas queridas, né, que estão à nossa volta e que estão nesse movimento, que é um movimento ainda que não é muito benéfico. E que é comum também quando nós estamos iniciando o nosso autoaprimoramento, buscando agir no bem, né, no bem coletivo, de que as pessoas que nós mais dedicamos o nosso afeto, por vezes nos tratarem com indiferença, né, com o gelo da indiferença. E que não devemos nem por isso esmorecer, né, nos entristecer, desanimar. Devemos abençoar e seguir como ele nos diz. Porque, ou seja, se realmente estamos desenvolvendo a virtude do amor, da compreensão, independente de como o outro reaja ou haja conosco, devemos sempre buscar fortalecer essas virtudes e desenvolvê-las em nós mesmos. Nos dando um outro exemplo, frequentemente compreendes os que não te compreendem. É como diz a oração de Francisco de Assis: Senhor, fazei com que eu busque sempre mais, consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Ou seja, Francisco de Assis nos ensina a buscar a conexão com Deus, pedindo, né, essa força para nós buscarmos no movimento, né, que é um movimento da lei de amor, doar de nós mesmos, que é dando que nós recebemos. Ou seja, ao invés de nós ficarmos no movimento infantil, ninguém me compreende, eu quero que as pessoas me entendam. Pelo contrário, nós buscarmos exercitar a virtude da compreensão, a virtude do amor, a virtude da tolerância, que isso vai nos preenchendo. Esse é o alimento espiritual, que é o desenvolvimento das virtudes. E Emmanuel continua que convence-te de que estás passando por um mundo em construção. Ou seja, nós estamos num mundo, né, de provas e expiações, iniciando, né, um movimento de regeneração na Terra e que é permeado por espíritos imperfeitos como nós. E que nesse movimento o nosso dever é de edificar a vida melhor em nós mesmos. E que estamos na condição de colegas, né? Nós estamos entre os pares, como se diz, ou seja, todos nós temos inúmeras imperfeições a serem trabalhadas. E ele diz que é impraticável carregar conosco os que voluntariamente se marginalizam na negação. Então a gente pode sim fazer algo para ajudar, auxiliar aqueles que estão conosco, mas devemos respeitar aqueles que não querem seguir o mesmo caminho que nós neste momento. Devemos respeitar, acolher, amparar, né, e respeitar as escolhas dos outros quando são diferentes das nossas. Não pares na estrada a percorrer, com o propósito de disputar-lhe o apoio e o entendimento. Então não paremos a nossa jornada nesse movimento, ninguém me entende, ninguém me compreende, né, de disputar essa atenção dos outros quando nós precisamos dar atenção ao que precisa ser feito, ao cumprimento dos nossos deveres, que são o cumprimento das leis divinas que estão gravadas na nossa consciência. O apoio que pudermos oferecer ao bem dos outros é sempre benéfico, né, a nós mesmos. E a compreensão nasce da maturidade que apenas o tempo e a experiência conseguem acumular. Ou seja, é necessária essa disciplina nossa de buscarmos agir no bem, né? Mesmo que a gente sofra, não,
abençoar e seguir, no sentido de o que eu posso aprender com essa experiência difícil que eu estou tendo com este amigo, no ambiente familiar, no trabalho, qual aprendizado a vida está me trazendo nessa experiência. Então, abençoar é conseguir enxergar o lado bom, né? A ação divina nos desafios que nós passamos em nossa vida. Porque quando nós conseguimos enxergar e viver o aprendizado, desenvolvendo as virtudes em nós mesmos, nós vamos conseguindo seguir, nós vamos nos desenvolvendo, melhorando internamente, intimamente como espíritos imortais que somos, e vamos desenvolvendo essa maturidade, essa experiência com o aprendizado. E ele finaliza assim: Deus tem recursos para auxiliar a todos e socorrer-nos a cada um. Então, a divina providência age de forma distinta, diferente na vida de cada um. Então, devemos ficar atentos ao que a vida está nos pedindo hoje. Se devemos, o que nos pede em casa, nos relacionamentos domésticos, com os filhos, com os familiares, o que nos pede no nosso trabalho, na nossa comunidade. Então, são inúmeros convites que nós recebemos todos os dias, todos os minutos, para nos desenvolvermos, para evoluirmos. Que Jesus nos abençoe e que possamos seguir sempre com Ele. Que assim seja.